E quais são os fatores que estão realmente ligados à boa recuperação de um paciente de uma operação? Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico e robótico. Se você gostou desse assunto, clica aí já no like, no coraçãozinho. Deixa aí um comentário, uma dúvida que eu vou ter maior atenção em responder e compartilha com alguém que precisa saber desse conteúdo, que também pode se beneficiar de tudo que eu vou falar aqui. Independente se você vai fazer cirurgia aberta, por vídeo ou por robótica, uma das coisas que a gente tem que olhar é a saúde prévia do paciente. É o que a gente chama de reserva fisiológica. Quer dizer, como que esse paciente vai conseguir tolerar aquele tratamento. Então a gente vai ver ali, se ele é um paciente que cuidou muito bem da saúde, se faz exercício físico, se está com as doenças todas controladas direitinho, se está bem esse paciente emocionalmente, fisicamente. Isso tudo vai influenciar como que ele vai passar e recuperar de uma operação. Então, por isso que é importante todos nós cuidarmos da nossa saúde e mesmo se, por um acaso, a gente descobre uma doença e a gente não está cuidando muito bem da saúde nesse momento, mesmo assim, se a gente pegar esse período pré-operatório e fazer um preparo com um educador físico, com um fisioterapeuta, parar de fumar, parar de beber, se alimentar melhor, movimentar o corpo na medida do possível, a cirurgia e a recuperação como um todo vai ser melhor. Outro fator que influencia diretamente no resultado da cirurgia, então, são chamados fatores relacionados à recuperação do paciente, que a gente pode, por exemplo, melhorar o seu estado nutricional, a gente pode melhorar aí o seu estado físico. Então existem dietas, por exemplo, algumas dietas que têm a função imunomoduladora, que a gente faz no paciente 7 a 14 dias antes da operação, com o intuito de deixar o corpo dele menos inflamado e preparar ele com nutrientes para poder recuperar melhor de uma operação. Isso chama dieta imunomoduladora. Outra coisa importante, como eu falei, é preparar da parte física. Pode entrar um profissional do educador físico ou mesmo o paciente saber que ele pode manter uma atividade física, manter a academia que às vezes ele está fazendo, né? Então ele fica sem saber se pode ou não. Na maior parte dos casos, se o paciente tolera o exercício, é possível e é até importante que ele continue. Isso vai fazer bem para a cabeça também. Então, outras coisas são protocolos, né, pré-operatórios em que a gente consegue reduzir o tempo de jejum pré-operatório. A gente faz também um acompanhamento e consultas pré-operatórias aí com cardiologista. Às vezes a gente vai ver a saúde do coração no paciente mais idoso, faz um ecocardiograma, uma esteira, tudo isso para ver se o paciente está bem com a saúde em dia. E também os protocolos de abreviação de jejum vão ser importantes e o anestesista, toda a equipe ali que vai entrar em contato com esse paciente no pós-operatório, também vai ser fundamental ali as primeiras conversas, às vezes uma consulta, né, com um fisioterapeuta, alguém que vai cuidar de você no pós-operatório. Isso também vai fazer toda a diferença. Outra coisa que faz diferença no resultado da cirurgia, independente se você está fazendo por robótica, por vídeo ou por cirurgia aberta, é a própria confecção da cirurgia, né? Como eu falei, a cirurgia tem uma missão para cumprir e, independente disso, se vai ser por via robótica, aberta ou por vídeo, a cirurgia ser bem feita por um cirurgião competente, com uma curva de aprendizado, que já passou por várias situações diferentes no tratamento do câncer ou de algum tumor ou alguma doença como endometriose, mioma, tem experiência, essa cirurgia vai ser melhor feita, mais bem confeccionada. Então faz com calma ali, isso faz muito diferença, né? E como que o paciente se portou durante a operação. Algumas cirurgias são mais desafiadoras. Às vezes o paciente vai precisar tomar sangue,
às vezes uma cirurgia em que durante a operação teve alguma intercorrência, alguma coisa assim, não é algo muito comum de acontecer, mas tudo isso é importante. Então, uma boa equipe de anestesia que vai estar ali dando segurança para o paciente e ajudando esse paciente a se equilibrar durante a cirurgia para que tudo ocorra bem. Então, a segurança da cirurgia também durante o intraoperatório, não só com um bom cirurgião, uma boa equipe cirúrgica, mas também o anestesista ali cuidando do paciente, um bom anestesista, e a equipe como um todo ali de enfermagem atenta ali numa operação, isso também faz toda a diferença. Como esse paciente portou na cirurgia, então, como eu falei, a saúde do paciente antes da cirurgia vai ser muito importante, porque na cirurgia, então, o corpo dele vai passar por um trauma. Sim, a cirurgia é um trauma para o corpo. Mesmo que a gente pense que a cirurgia é para o bem, para uma coisa boa, né, para o paciente se sentir melhor, a cirurgia, o corpo ali, interpreta aquilo ali como um trauma. E sim, se a cirurgia for feita por via aberta, o paciente precisou fazer por via aberta, por causa que o tumor é grande, porque o tumor já está espalhado, de alguma forma a gente vai precisar ali de uma palpação melhor, de mexer em vários locais na barriga de um paciente, por exemplo, num caso de carcinomatose peritoneal, em que tem vários tumores no peritônio. Isso pode acontecer, por exemplo, em caso de câncer de ovário ou mesmo câncer de intestino. Alguns pacientes têm benefício em retirar esses tumores todos do abdômen, e esses pacientes, na maior parte das vezes, e hoje na literatura, a melhor opção é fazer uma cirurgia por via aberta mesmo, e sim, fazendo a cirurgia, o paciente correndo bem, tolerando bem a cirurgia, ele vai recuperar também. Sim, a cirurgia aberta, o paciente fica mais tempo no hospital do que a cirurgia por vídeo, e também a cirurgia robótica menos ainda. Mas a gente sabe que, para muitos casos, a cirurgia aberta é excelente e o paciente recupera também. Então, eu estou aqui também para falar que, se você vai fazer uma cirurgia aberta, não fique triste. É uma cirurgia excelente, o seu médico vai poder fazer, resolver o problema. E sim, se você cuidar da sua saúde antes da operação e tiver uma boa equipe cuidando de você, além do anestesista, mas também o cirurgião, somado aí com a equipe de nutrição, fisioterapia, intraoperatória, ali no pós-operatório, a fisioterapia motora, respiratória, isso vai ajudar bastante. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, né, que vão fazer uma operação, que quem opera não está doente, quem opera está curado. Por quê? Ou controlado do problema. Então, se você precisou fazer uma cirurgia, minimamente, se o seu médico indicou uma cirurgia para você, é porque ele entendeu que essa cirurgia vai te levar para uma condição melhor. Então, ninguém faz uma cirurgia pensando em que a cirurgia vai piorar a saúde do paciente. Sim, uma cirurgia pode levar a sequelas ou pode levar até risco de vida, né, para um paciente? Pode, mas quando a gente indica uma operação, a gente sempre vai estar balanceando ali risco-benefício do que aquela cirurgia vai trazer de bom para aquele paciente, se aquele paciente vai tolerar bem aquela cirurgia. E sim, se tiver uma indicação precisa, nós vamos com muita fé e esperança que essa cirurgia vai recuperar, curar ou controlar um problema. Então, sim, eu sempre falo, quem faz uma cirurgia não está doente, está curado ou controlado. Então, no momento da recuperação, ter o seu médico ali do seu lado, te ajudando, também te dando informações sobre o seu problema de maneira verídica. Olha, a sua doença estava assim, 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 e a gente fez os exames, e na hora da operação eu pude confirmar que estava assim, estava assado, nós fomos bem, a cirurgia deu certo, ou não, ou a gente não conseguiu, de alguma forma, o paciente precisa saber como que foi o seu tratamento, como que passou aquela cirurgia. E ter o paciente junto do médico no pós-operatório, isso também eu acredito que é fundamental. O médico que operou o paciente junto com a sua equipe
está ali de olho no paciente dia após dia, numa internação hospitalar até ele ter alta. E sim, depois da alta, esse paciente continua no acompanhamento. Aqui no meu caso, quando eu dou alta para um paciente, ele continua uma semana, volta comigo, outra semana, até dar um mês semanalmente. E depois, normalmente, até o segundo mês e o terceiro mês, esse paciente tem mais consultas mensais aí, para acabar de assentar, acabar de recuperar. Normalmente é o que eu costumo fazer para qualquer paciente que opera aqui comigo, esse acompanhamento especial, porque eu acredito muito que faz muita diferença o paciente estar ali bem avaliado, bem acompanhado no seu pós-operatório. Então, pensando que quem opera não está doente, quando acaba a cirurgia, o paciente nos primeiros dias, ele está assim mais, às vezes tem mais um pouquinho mais de dor, né? Certo que na cirurgia robótica essa dor é bem menor, né? Mas tem os cortezinhos sim. E a gente vai então entender que esse paciente precisa recuperar da cirurgia. Então a gente vai sempre estar estimulando ele a deambular, né? Então quanto antes o paciente começar a se movimentar da cama, isso também vai ajudar na sua recuperação, independente se está fazendo por robótica, vídeo ou aberta. Quando ele começa a se alimentar, então quanto antes a gente consegue alimentar um paciente, ou quanto antes o seu intestino começa a funcionar, isso também é muito bom e isso ajuda na recuperação mais rápida do paciente e do tempo de internação. Então, quanto menos tempo um paciente passa numa internação hospitalar, no CTI ou mesmo na enfermaria, no apartamento, menos riscos de infecção, menos riscos de complicações pós-operatórias. Então, por isso que a cirurgia robótica e a cirurgia por vídeo, elas diminuem o tempo de internação. E até mesmo quando a gente compara a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, a robótica ainda tem menos dor, tem menos risco do paciente ser reoperado, ou seja, dele precisar de uma operação para de alguma forma continuar ali cuidando ali de algum probleminha ou alguma alteração que o corpo vai precisar de mais uma ajuda do médico cirurgião para se recuperar numa reoperação, que também recupera e, se for preciso, é importante para o paciente se recuperar totalmente. A cirurgia robótica tem ainda menos risco de uma reoperação. Isso também vale em relação à cirurgia aberta e em relação à cirurgia por vídeo. Outro benefício da cirurgia robótica em relação à cirurgia por vídeo é que existe um risco menor de eu ter que converter, né, do médico ter que converter a cirurgia por vídeo ou por robótica por alguma dificuldade ali que ele está encontrando, alguma dificuldade técnica, ele encontra ali e entende que ele precisa continuar aquela cirurgia, cumprir aquela missão por via aberta, né, que ele vê ali e entende que não, aqui eu preciso, não vou conseguir continuar pela robótica, ou não vai ser importante para o paciente continuar pela via vídeo laparoscópica, eu vou passar por uma cirurgia aberta. O paciente tem que saber disso. Todo paciente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, ou por robótica ou por vídeo, tem que entender que existe um risco, mesmo que pequeno, de precisar fazer o corte, converter essa cirurgia para uma cirurgia aberta, ou durante o procedimento, ou numa reoperação, porque isso vai ser importante para a recuperação total do paciente. Então, comparando, né, quem faz a cirurgia por robótica tem menos riscos dessa cirurgia ser convertida para uma cirurgia aberta. Isso porque a cirurgia robótica, ela dá uma visão melhor para o cirurgião, uma visão em 3 dimensões, comparada a 2 dimensões, como se o cirurgião estivesse olhando com um olho só na cirurgia de vídeo. Então, a cirurgia aberta a gente vê com os 2 olhos e a gente conseguiu transportar isso de enxergar com os 2 olhos através da cirurgia robótica, em que a gente consegue ali, então, uma visão binocular, ter a visão 3D. Na cirurgia robótica, também eu tenho liberdade de movimentos. Então, eu consigo fazer cirurgias muito complexas pela soma
da melhor visão, às vezes até mais amplificada que a cirurgia aberta, e instrumentos mais delicados, assim a cirurgia por robótica, ela tem mais delicadeza ao preservar inervação pélvica, preservar tecidos sadios. Então vai ser mais importante aí para um paciente fazer às vezes uma cirurgia robótica em vez de uma cirurgia aberta, porque a gente vai conseguir dar menos trauma e esse paciente vai ter menor risco de alguma sequela da cirurgia. Como não precisa fazer o corte, a cirurgia de robótica e a de vídeo tem menos risco de hérnias abdominais. Mesmo a cirurgia por vídeo robótica também tem risco de hérnia, porque tem ali os cortezinhos. Mas como são cortes pequenos, esse risco de hérnia é bem menor. E esse paciente, então, volta às suas atividades físicas, volta ao seu trabalho com menos risco de hérnia por causa disso também. Tem só uns cortezinhos em vez do corte grande. Então, como eu estava falando, a cirurgia robótica ela tem um pouco mais de precisão até que a cirurgia por vídeo e pela cirurgia aberta. E aí a gente consegue, então, através de um trauma menor no corpo, né? Então, como eu estava falando, a saúde do paciente vai ser importante, mas sim, se eu faço uma cirurgia com menos trauma no corpo, esse corpo vai recuperar muito mais rápido. E para o paciente que é idoso, o paciente que é obeso, né? Principalmente aí quando a gente fala de obesidade aí para câncer abdominal, acima de 31 o IMC já começa a ficar um pouco mais arriscado a cirurgia por vídeo ou robótica. A gente vai ter que avaliar caso a caso, porque nesses pacientes existe um risco maior de converter para cirurgia aberta. E pacientes ginecológicas, as mulheres, né, com câncer ginecológico, o IMC acima de 40 também é algo que a gente precisa avaliar com critério para indicar uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia robótica, porque essas pacientes têm um risco maior, então, do procedimento ser convertido para cirurgia aberta, que vai resolver do mesmo jeito, mas sim, se você avalia isso direitinho, às vezes você deixa de levar uma paciente que não vai se beneficiar da cirurgia por vídeo ou pela cirurgia robótica para uma cirurgia que, na verdade, precisa ser aberta, seria melhor realizada por via aberta. Então, veja, o cirurgião vai estar sempre pensando aí com base no paciente, com base nas suas características, qual é a melhor opção, robótica ou por vídeo ou por via aberta. E sim, se esse paciente recebe uma cirurgia menos agressiva para o corpo, por exemplo, quando a gente faz um corte, o paciente recupera da cirurgia também. A cirurgia aberta, a cirurgia com corte, ela é muito importante. Independente se a cirurgia vai ser feita com corte ou a cirurgia vai ser feita por via minimamente invasiva, por cirurgia robótica, que é o tema aqui de hoje, o paciente vai ter que recuperar do trauma da cirurgia. Então, se a gente pensar na cirurgia como uma agressão intencional ali no corpo, para que ele, de alguma forma, ao retirar um problema, ao curar um câncer ou a retirar um câncer, isso fique melhor, mas o corpo entende aquilo como um trauma, então ele vai ter que lidar com aquele corte que foi feito. Então, quando a gente pensa na recuperação de uma cirurgia com corte, o corpo vai ter um pouco mais de trabalho para se recuperar, né? Acaba que também o próprio paciente, os médicos, mas sim, a cirurgia aberta, ela é realizada e ela é preciso ser realizada para muitos casos de câncer. Então, é muito importante entender que, mesmo numa cirurgia aberta, a gente dando todo o apoio que o paciente precisa, tudo isso que eu falei, na saúde do paciente, antes da cirurgia, na cirurgia ser bem realizada, no paciente ser bem visto pelo anestesista e feita uma técnica anestésica boa, e o pós-operatório, isso também é essencial para uma cirurgia aberta, para um paciente ficar bem após uma cirurgia aberta. E se a gente está pensando em fazer uma operação menos agressiva para o corpo, que é então a cirurgia minimamente invasiva,
primeira cirurgia videolaparoscópica e agora a cirurgia por robótica, que é ainda mais bem realizada e com menos dor para o paciente, essa recuperação ela acelera, porque veja que o corte maior vai levar mais tempo para o corpo cicatrizar, para ele se adaptar àquelas alterações e voltar ao normal, e o corte menor, normalmente, o corpo tem menos trabalho para se recuperar. É por isso que, quando a gente faz uma cirurgia com corte, a gente espera que o paciente fique mais tempo no hospital, e sim, a gente vai dar todo apoio para ele, para os seus familiares, e às vezes, como eu falei, o paciente precisa de uma cirurgia aberta, e a gente vai ter que fazer essa cirurgia com muito amor, muito carinho e muita fé, tá? Então, isso também eu acredito muito. Então, eu sempre estou aqui, independente se eu faço cirurgias abertas ou cirurgias com corte, eu estou sempre dando um significado para essas cirurgias com as minhas pacientes. Eu estou sempre ajudando elas também a levar para uma vida melhor, já que foi preciso fazer essa cirurgia, que passe por essa cirurgia de uma forma melhor. Então é isso que eu acredito. E sim, fazendo uma operação por robótica, essa paciente vai se recuperar mais rápido. Então todo caso vai precisar de uma avaliação de um médico especialista que tem experiência em cirurgia por vídeo, cirurgia aberta e cirurgia por robótica, para ele examinar e falar para o paciente. Então, muitas vezes as pacientes vêm aqui comigo perguntando e eles querem saber se a cirurgia pode ser feita por vídeo, pode ser feita por robótica ou pode ser feita por via aberta. E isso vai ser importante para a paciente aceitar esse tratamento e com ainda mais coragem, com ainda mais força, porque ela está indo para um tratamento ali que vai fazer bem para ela e que ela teve a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, decidir o que é melhor para ela e que está diante de um profissional competente em cirurgia robótica, cirurgia por vídeo ou cirurgia aberta. O mais importante é o seu médico estar ciente e seguro de como vai fazer a sua operação, e aí sim você pode ir com fé, esperança e acreditando que tudo pode ficar melhor, que tudo pode ter uma melhora ali na frente. Então eu quero te agradecer por ter assistido esse episódio e te convidar para deixar um like ali, deixar ali um comentário, uma dúvida que você tiver e encaminhar esse conteúdo para alguém que precisa saber disso. Eu vou ter uma maior atenção e carinho e cuidado se você deixar aqui uma dúvida para te responder. Fico aqui à sua disposição de te ajudar. Então até o próximo episódio e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.